Mengão recebe baita notícia. Luiz Henrique forçando saída pro Flamengo. Pedrão, que história é essa? Vamos abordar todos esses temas e muito mais. Você que tá aí, meu parceiro, minha parceira rubro-negra, Flamengo e Cruzeiro. Se inscreva no canal, acione o sino da notificação. Deixa o teu likeão, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, torcedor rubro-negro. Muita coisa pra gente conversar sábado. E sábado com jogo do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, jogo valendo 3 pontos importantíssimos, meus amigos, para que o Flamengo consiga aí, quem sabe, diminuir ainda mais a diferença para a equipe do Palmeiras, que joga diante da equipe do Vasco da Gama amanhã às 4 horas da tarde. Inclusive, o Flamengo pode dormir na liderança do Campeonato Brasileiro caso vença a partida de hoje diante da equipe do Cruzeiro. Pois é, meus amigos, isso pode acabar acontecendo, mas para isso, evidentemente, tem que conseguir a vitória. O Flamengo já tem um desfalque confirmado para essa partida de hoje diante da equipe do Cruzeiro, e é o de Léo Pereira, pessoal. Léo Pereira está fora da partida em função do desgaste físico que ele teve na partida diante da equipe do Cruzeiro. A fisiologia do Flamengo detectou um nível elevado de fadiga no zagueiro, que não viajou com o elenco para Belo Horizonte. Portanto, está fora da partida. Leonardo Pereira não entra em campo nesse enfrentamento diante da equipe do Cruzeiro, pessoal. Cara, dá para formar uma boa dupla de zaga ali, Danilo e Léo Ortiz. Não será por isso que o Flamengo vai deixar de ser competitivo no jogo de hoje diante da equipe do Cruzeiro. Acho que o Flamengo tem que focar, lógico, atacar, tem que atacar sempre, mas tem que focar também na parte defensiva, porque o Flamengo está tomando gol todos os jogos, e isso não é bom, porque às vezes tem partidas ali que você vai precisar vencer por 1-0, né, por um gol de diferença, será necessário, né, isso, enfim, vamos torcer para que dê tudo certo nesse sentido, o Flamengo possa somar os 3 pontos. Sendo bem sincero aqui com vocês, gente, a derrota não, o empate não seria de todo ruim também. A gente sabe que é um jogo difícil, não é um jogo fácil. Você ganhar do Cruzeiro no Mineirão é complicado, né? Vamos ser sinceros aqui, mas evidentemente que o Flamengo foi para lá querendo a vitória. O Flamengo desembarcou ali por volta das 7h30, 8 horas da noite, em Belo Horizonte, né, no aeroporto de Confins, e chegou ao novo hotel, onde o Flamengo fica tradicionalmente quando vai a BH, ali no bairro da Savassi, pessoal. Pois é, a escalação do Flamengo, é o segundo jogo da semana do Flamengo contra o Cruzeiro, né? Tivemos Flamengo e Cruzeiro Libertadores, né? Flamengo e Mirassol, o Flamengo meteu 5 e depois Flamengo e Cruzeiro de novo, o Flamengo meteu 2-1. Delegação rubro-negra chegou em Belo Horizonte, como eu disse, sem o zagueiro, que chegou a entrar na lista de relacionados. Nomes como Paquetá, Carrascal, Varela estão na lista de relacionados e poderão efetivamente começar o jogo, pessoal. Para esse jogo, Leonardo Jardim deve promover outras mudanças ainda no elenco, além da obrigatória do Léo Pereira, que sequer viajou para BH. O zagueiro está com desgaste alto após ter jogado partidas seguidas. É aquilo tudo, né, que a gente falou. Danilo deve formar dupla de zaga com o Léo Ortiz. Quem também sofre com a sequência de jogos, né, é o Eric Pulgar. Mas o chileno está com a delegação em Belo Horizonte. Ele pode iniciar, quem sabe, ali o jogo como reserva e entrar, né, durante a partida. Outros jogadores saíram de campo exaustos da quarta-feira. Gente, quarta-feira o Flamengo jogou numa intensidade absurda, né? O Flamengo marcou pressão, o Flamengo foi bem na marcação pós-perda, então evidentemente que vai ter um desgaste muito grande. E uma sacanagem, né, a CBF marcar esse jogo para sábado, né? Poderia ter marcado, quem sabe, ali para o domingo, né? Sabendo que o Flamengo jogou na quarta-feira, tem o jogo do Cruzeiro pela Copa do Brasil, poderia ter arrumado melhor essa situação do calendário. Outros que saíram bem desgastados foi o Jorginho e o Arrascaeta, né? Os dois saíram bem desgastados, pode ser que eles sejam preservados aí dessa partida, apesar de ter uma semana livre depois dessa rodada. O período da partida de quarta-noite para desse sábado foi considerado
curto internamente no Ninho do Urubu para uma melhor recuperação física, pessoal. O treinador português deve continuar com o rodízio que ele já vem fazendo, né, entre as competições. Fez na partida contra o Mirassol, ele preservou alguns atletas, mesmo assim o Flamengo foi bem competitivo, meteu 5, né, não preciso nem falar. Por isso a tendência é que o Flamengo mantenha a maioria do time que goleou o Mirassol na rodada passada, com mudanças em quase todos os setores, com Paquetá, com Carrascal, com Varela ali do lado direito. Só aí você muda 3 atletas, e são 3 atletas de alto nível, que podem até eventualmente serem titulares do Flamengo, né, meus amigos? Não seria nenhum absurdo, né? São alguns que podem ganhar mais uma oportunidade. Então, de provável time do Flamengo, o time que deve iniciar o jogo, o Flamengo deve ir com hoje, 8h30 da noite, hein? Se lembra? E Amazon Prime Video, beleza? Não teremos transmissão de outros veículos. No gol, Agostinho Rossi, Varela na lateral direita, zaga Danilo, Léo Ortiz, Ayrton Lucas na esquerda. Aí não tem jeito porque o Alexandro, né, segue lesionado, não tem como fazer mudanças, alterações aí do lado esquerdo do Flamengo. Everton Araújo, Paquetá, Carrascal, Luiz Araújo, Plata e Pedro, pessoal. Esse deve ser o time do Flamengo para entrar em campo. Evidentemente que o Arrascaeta, o Jorginho, o próprio Lino, né, o Bruno Henrique podem entrar durante o jogo. O Bruno Henrique pode até começar o jogo, de repente, no lugar do Pedro, em função dele não ter começado a partida diante da equipe do Cruzeiro, sobretudo se o Flamengo quiser, né, fazer aquela marcação-pressão como fez nas 2 partidas, uma com o Bruno Henrique e outra até mesmo sem ele, né? O Flamengo foi muito intenso nesses 2 jogos, pessoal. Um grupo de cerca de 30 torcedores esteve presente lá no Novo Hotel para recepcionar a equipe. 3 jogadores continuam fora no departamento médico. O Alexandro se recupera de dores na panturrilha em função de uma tendinite, tá? O Vitão trata uma lesão muscular na coxa esquerda, precisará de algumas semanas para retornar. E o De La Cruz se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda, pessoal. O De La Cruz, vira e mexe, tá machucado, né, pessoal? Quem também ficou de fora da viagem para Belo Horizonte foram os atacantes Everton Cebolinha e também o Alacian. O motivo foi opção técnica, ou seja, o Jardim não quis relacioná-los. O Flamengo é o segundo colocado do Brasileiro, como eu disse, vencendo, dorme na liderança do Campeonato Brasileiro, a aguardar esse próximo resultado do Palmeiras, que só vem amanhã, no domingo, às 4 da tarde, Vasco e Palmeiras. Palmeiras e Vasco, porque o mando é do Palmeiras. Palmeiras e Guiana Palmeirense, né? Na grande realidade. Meus amigos, os jogos do Flamengo no Brasileirão têm padrão Premier League em tempo de bola rolando, pessoal. Pois é, o tempo de bola rolando do Flamengo é de 56 minutos e 48 segundos, perdendo apenas para o Manchester City, tá? Que tem o tempo de bola rolando nos seus jogos de 56 minutos e 54 segundos. Depois você tem o Chelsea com 54 segundos e com 56 minutos e 30 segundos. O Liverpool com 54 minutos e 18 segundos. E o Everton com 54 minutos ao todo, pessoal. Então, realmente, é um tempo de bola rolando muito alto dessas equipes, né? O melhor campeonato, o campeonato mais bem disputado que eu acho, né, que eu mais gosto, é a Premier League. Tô pensando até em ir na Inglaterra, né, nas minhas férias, para curtir, ver o jogo lá da Premier League com o Adola, com a minha mulher, aquela coisa toda. E aí, pessoal, o Manchester City vai até cair esse tempo de bola rolando, porque o Guardiola deixou a equipe, né? E o Guardiola a gente sabe que é realmente diferenciado. Mas vamos lá? Flamengo e Fluminense dizem que acordo do Vasco com o Maracanã é inválido, pessoal. E diz que a concessionária não assinou esse acordo. Dupla alega também necessidade de cuidar do gramado para não liberar o estádio ao rival. A concessionária Fla-Flu Serviços S.A. apresentaram a defesa da ação movida pela equipe do Vasco. A dupla afirma que o Vasco havia anunciado publicamente que faria o jogo em São Januário e só solicitou o Maracanã 8 dias depois, no dia 19 de agosto, quando o cronograma da manutenção do gramado já estava em execução. Ou seja, o pessoal, eles acham que é assim, né? Ah, não, vamos jogar no Maracanã. Aqui não é Vasco, o Vasco da Gama, o Guiana Palmeirense. Aqui
a questão é organizada. Aqui tem organização, aqui tem processos, né? Aqui tem, sabe, profissionalismo. Não é igual vocês estão fazendo aí, querendo pegar um empréstimo de 150 milhões, né? Com um clube em recuperação judicial para contratar reforços. Aliás, um empréstimo esse que foi negado, né? Pela Justiça, segundo os administradores, a semana entre o dia 23 e 29 foi reservada integralmente para a recuperação do campo sem possibilidade de utilização em nenhum dos dias. Inclusive, a concessionária, né, o Fla-Flu SA, demitiu, né, o CEO do Maracanã. O CEO não é mais ele, mas um manda-chuva lá do Maracanã, que era o Severiano Braga, em função também do mau estado do gramado, né? Os próprios atletas do Flamengo, o Léo Pereira, por exemplo, reclamou publicamente numa entrevista na Zona Mista em relação ao gramado, pessoal. Pois é, e os caras vão ter que vender ingresso daqui a pouco aí, né, velho? Vai ficar sem tempo para eles jogarem essa partida no Maracanã. E aí já temos até a resposta da Justiça em relação a isso. Isso porque a Justiça negou, tá? O Vasco entrou com um pedido na Justiça para jogar no Maracanã e a Justiça indeferiu o pedido do Vasco. A Justiça se colocou ao lado de Flamengo e Fluminense nessa situação. Portanto, o Vasco está proibido de jogar no Maracanã, pelo menos esse jogo aí diante da equipe do Vitória. Eles não poderão mandar, quer dizer, eles podem até recorrer da decisão, seria necessária uma decisão favorável ao Clube de Regatas Vasco da Gama para que eles pudessem jogar no estádio do Maracanã. Vamos ver o que vai acontecer em outras oportunidades, né? Eles acabaram conseguindo esse recurso na Justiça e acabaram conseguindo jogar lá para botar aqueles pés de rato deles para destruir ainda mais o gramado. Mas é o que eu sempre falo, eu nem fico com raiva do Vasco em relação a isso não, porque eu acho que isso deveria incomodar o Flamengo, para o Flamengo ter o seu próprio estádio, o seu próprio gramado, para que só o Flamengo jogasse lá, que fosse um gramado, né, uma coisa bem cuidada, né, aquela coisa toda. Muita gente fala, mas aí, Pedrão, no jogo contra o Vasco vai querer mandar em São Januário. Cara, se as forças de segurança do Rio de Janeiro garantirem, né, a integridade física dos torcedores do Flamengo que irem a São Januário, por mim, tudo bem. O problema é que as forças de segurança, elas não garantem, né, essa segurança. É um estádio horrível, São Januário, com todo respeito. As ruas são curtíssimas. Na última oportunidade, o estádio ficou interditado em função da selvageria protagonizada pelos torcedores do Vasco, porque eles perderam para o Flamengo dentro de São Januário, quebraram tudo, jogaram bomba no gramado, né? A última vez foi em 2017, né? Ou 18, não lembro, que o Everton Motozinho fez o gol do Flamengo de cabeça, cruzamento do Everton Ribeiro, e o estádio ficou interditado. Então, até mesmo em função disso, que as partidas acontecem no Maracanã. John Textor diz que jamais compraria o Flamengo, pessoal. E ele fala, meu Deus, são tantos. Flamengo, Palmeiras, Fluminense, esses foram os únicos clubes que me tiraram do sério. Tenho amor por todos os times do Brasil, mas as rivalidades me afetaram porque eu adotei o Botafogo como meu clube de coração. Então, o ódio que os torcedores do Botafogo sentem por esses times, eu também sinto. O Vasco também é um caso interessante, a gente não gosta deles, mas eles são meio que nossos irmãos. É uma relação meio esquisita, mas tem um relacionamento ótimo com muitos torcedores do Vasco. Porque são dois quase insignificantes, né? Então, assim, aquele que não... Rapaz, aquele que não incomoda é o mais fraco. Aquele que o pessoal tá com pena, sabe? Aquele que o pessoal simpatiza é porque é fraco. Agora, aquele que o pessoal se incomoda, aquele pessoal que o pessoal não gosta, que o pessoal odeia, esse é o forte. Esse aí é o forte. Você pode ter... Isso aí em quase tudo na vida é assim. Você pode ter aquele que é fofinho, né? Bonitinho. E ninguém liga. Agora, se for forte, meu amigo, você pode ter certeza, o nego vai criticar, o nego vai falar, o nego vai fazer de tudo. Pessoal,
como a gente falou no início do vídeo, o Everton Cebolinha não foi relacionado, inclusive não deve mais atuar com a camisa do Flamengo. O atacante está muito próximo de assinar um pré-contrato com o Krasnodar, da Rússia, para se transferir em 2027, mas o seu staff tentará uma saída imediata, ou seja, agora, pessoal. Como o time é do exterior, o Flamengo está aberto a negociar uma rescisão contratual antecipado, que seria bom até para o Flamengo, para não pagar o restante do salário do Everton Cebolinha até o final do ano, por mais que restem poucos meses, né, para acabar o ano, mas seria uma boa, evidentemente, né, que o Flamengo que o Flamengo não prosseguisse com ele, porque não está sendo utilizado. Quando é utilizado, não joga bem, né? Já deu várias declarações públicas de que realmente vai deixar o Flamengo, aquela coisa toda. Então, acho que o melhor caminho a se seguir é esse. Pessoal, a CBF finalmente marcou a data do jogo atrasado entre Flamengo e Mirassol. A partida será realizada no dia 2 de setembro, no estádio do Maracanã. Partida essa válida pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O confronto é válido pela 4ª rodada, aliás, do Brasileiro, e pode colocar o Flamengo na liderança da competição, a depender do resultado contra o Cruzeiro, evidentemente, porque o Palmeiras pode, quem sabe, botar mais alguns pontos aí à frente do Flamengo. A partida vai ser que horas, Pedrão? Que hora vai acontecer? Às 7h30 da noite, dia 2 de setembro, às 7h30 da noite, a bola rola para Flamengo e Mirassol, minha galera. E aí eu vou só ver aqui o dia 2 de setembro, é uma quarta-feira, tá? Uma quarta-feira, dia 2 de setembro, né? Os clubes haviam recebido uma sinalização do desejo da entidade de utilizar a data. O Vasco, que é o único carioca na Copa do Brasil, joga nessa data, mas no Barradão, em Salvador, então não teria nenhum problema em relação a isso. A CBF estava até aguardando os confrontos da Libertadores, né? E se o Flamengo foi eliminado, o Flamengo não foi eliminado, então eles resolveram marcar logo, para não ficar, né, esse tempo todo aí também, sem jogo, né, sem o jogo do Mirassol, já vai ter essa bosta dessa data FIFA aí, né, que vai acontecer na Austrália e na Índia. Nossa, um negócio assim horroroso, realmente. Bom, Flamengo não pretende, olha só, voltando aqui ao Cebolinha rapidinho, liberar o Cebola de graça, mas aceita discutir uma saída antecipada e exige uma compensação financeira. Cara, se eu sou o Flamengo, cara, tchau, obrigado. Pô, falta 4 meses de contrato, entendeu? Se não sair agora, vai sair depois. Vai sair tendo prejuízo, que aí vai ter que pagar os outros meses que faltam de contrato, mais o 13º. Então, assim, bicho, tchau, obrigado. Ih, Flamengo, não se preocupa com isso não, deixe disso. Libere, velho, libere, entendeu? Flamengo não recebeu proposta oficial ainda para negociar o Pedro. O staff do atacante conversou com a diretoria rubro-negra nessa quinta-feira, mas o clube garante que nenhuma oferta oficial chegou ao Flamengo. Pedro tem contrato com o Flamengo até o final do ano de 2027, com uma multa para clubes estrangeiros de 100 milhões de euros, traduzindo para reais, 600 milhões de reais, né? 600 milhões de reais e 600 mil. Bicho, não faz o menor sentido o Flamengo negociar o Pedro, tá? Não faz o menor sentido. O Pedro é um dos principais jogadores da equipe, é o atleta com mais participações em gol, né, no Campeonato Brasileiro, no Flamengo na temporada. Enfim, o Flamengo quer reforçar o seu elenco, inclusive Luiz Henrique força a barra, a atualização da questão do Luiz Henrique para deixar o Zenit, pessoal. Mas, cara, falar um negócio aqui pra vocês, a gente sabe que com o Zenit essa estratégia não costuma funcionar, né? A gente sabe disso, né? O Wendel já tentou fazer isso, outros atletas, eles falam, olha, você tem contrato aqui com a gente, nós não vamos liberar você, entendeu? Simplesmente isso que acontece, então a situação realmente bem difícil para acontecer a negociação do Luiz Henrique. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, produtos do Flamengo bem aqui abaixo, torcedor rubro-negro. Se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo juntão, saudações rubro-negras.